Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, conforme prometido, né, vamos falar aí a respeito dessa situação, né, envolvendo STJD, Grêmio Esportivo Brasil, enfim, tá uma grande confusão. Os advogados dos jogadores estão falando uma coisa, o advogado do Grêmio Esportivo Brasil tá falando outra, enfim. Então, já vou pedir aqui para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera. Olha só, meus amigos, vamos dar uma passada aqui para a gente falar, né, a respeito disso. Depois eu vou trazer aqui as vozes tanto do advogado dos jogadores, que está representando os três jogadores, né, o Kleber Alves, o Pará e também o Murilo Rangel, como também vou trazer aí a voz do Márcio Vale, representante do Grêmio Esportivo Brasil. Bueno, pessoal, olha só, até pegando aqui informações para a gente entender um pouco essa situação envolvendo o Brasil e também os jogadores. Olha aqui, ó, ação movida contra o Grêmio Esportivo Brasil no fair play financeiro, junto ao STJD. Vamos lá, o que disse os advogados dos atletas na Rádio Pelotense? O clube não atendeu para tentar um acordo, né? O clube jamais fez qualquer proposta e mesmo depois da ação não pagou nada. O que diz o advogado do Grêmio Esportivo Brasil, Márcio Vale, comprova com os documentos que desde janeiro o clube negocia com o advogado buscando um acordo, depositou valores que entende ser os reais. Não encerrou negociações, contesta valores cobrados que só teriam validade em caso de derrota em primeira audiência, que sequer aconteceu. Na sugestão de acordo do advogado dos atletas, o valor para os três, incluindo honorários advocatícios, ultrapassa os R$300 mil à vista. E ainda, de acordo com o que consta na proposta, retiraria a ação do STJD. A proposta do Brasil, contudo, foi de 170 mil, aceito num primeiro momento pela parte requisitante, mas não acabou sendo homologada. Lembrando, então, para fazer um resumo rápido, houve sim negociação, ocorreu um acordo que a acusação desistiu, os advogados dos jogadores acabaram desistindo dessa situação. Observando os valores da Copa do Brasil, o advogado dos atletas resolveu pressionar através de uma ação do STJD para faturar mais e à vista. O julgado do fair play financeiro foi suspenso e ainda não tem nova data. Bom, então para a gente contextualizar, para a gente ouvir as partes, né, para a gente não ficar com diz que me disse, vamos ouvir agora o advogado dos jogadores, o Rafael Cunha, que concedeu entrevista para a Rádio Pelotense nessa última sexta-feira ao repórter Fernando Monaco. Primeiro que esse atraso de pagamento de salários, ele ocorreu em vários meses do ano de 2019 durante a competição do Campeonato Brasileiro da Série B. E os atletas tentaram de várias formas sanar essas pendências com o clube e não conseguiu nenhuma solução. No período do campeonato, eles procuraram, o clube de novo a resposta, e a única saída foi ingressar na justiça para tentar receber os seus direitos, né? Então eu como atleta do Pará e de mais outros dois atletas que atuaram no Brasil, nós ingressamos na Justiça do Trabalho e como temos a oportunidade perante a Justiça Esportiva, especificamente o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque o campeonato é nacional, então é competência desse tribunal, nós denunciamos o Brasil de Pelotas pelo descumprimento do fair play financeiro, que significa, na prática, pagar os salários dos atletas. Então, o descumprimento do fair play financeiro, ele tem por pena a perda de 3 pontos por partida disputada do atleta que teve o seu salário atrasado, né?
Então nós ingressamos com essa notícia de infração no dia 19 de dezembro e essa infração ela teve o acolhimento pelo STJD, que notificou o Brasil de Pelotas que ele teve um prazo, pois é um processo, né? É um processo com a ampla defesa. Ele teve um prazo de 5 dias úteis para tentar fazer uma petição, para fazer uma conciliação, ou 15 dias úteis para fazer o pagamento. O Brasil de Pelotas simplesmente não se pronunciou. Essa notícia de infração gerou uma denúncia que agora está nas mãos da promotoria do STJD, que tem por essas penas previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no regulamento específico da competição. Certo. Bom, a informação que nós temos pelos advogados do clube é que o Brasil já estaria entrando em contato com os atletas, inclusive já fazendo o pagamento dos salários. Isso confere, e se isso realmente acontece, pode haver, por exemplo, a desistência, no caso dos atletas ingressarem na justiça, retira a ação? Como é que funciona essa questão, doutor? Então, para esclarecer, que desde dezembro nós estamos tentando solucionar essa questão extrajudicialmente com o Brasil de Pelotas sem resposta nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil de Pelotas ele tinha um prazo estabelecido pelo próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, para apresentar o pagamento dos salários. Esse prazo não foi respeitado, não foi feita a apresentação dos pagamentos. Sim. Depois, o pagamento foi feito, segundo consta nos autos, dia 3, que foi, se não me engano, no dia da Paraíba com o Manaus. Depois do prazo. Isso já não cabe mais a nós o julgamento ou não. Nós sempre quisemos fazer o acordo para solucionar esse problema. Nosso objetivo não é fazer com que o Brasil seja prejudicado, seja rebaixado para a Série C, mas sim fazer com que os atletas recebam o salário que todo trabalhador, que efetivamente trabalhador, tem direito. Beleza, então tá aí o Rafael Cunha, advogado dos jogadores, falando a respeito dessa situação da parte dos jogadores. Agora nós vamos ouvir o Márcio Vale, que é um advogado do Grêmio Esportivo Brasil, que está à frente disso tudo, e ele está falando sobre a parte do Grêmio Esportivo Brasil. Eu ouvi sim a entrevista, fiquei um pouco surpreso com o conteúdo, na medida que hoje a gente já alinhou o acordo com os 3 atletas, com o Dr. Rafael Cunha, né? Que é Rafael Cunha, se não me engano. Isso. Mesmo com esse alinhamento, como ele tratou de alguns pontos, eu acho que é interessante eu voltar em alguns aspectos ali que foram falados, para que não fique um mal entendido em relação à disposição do Grêmio Esportivo Brasil ou mesmo dos integrantes do departamento jurídico de fazer o acordo, como ele falou. Como eu já mencionei antes, o fato de entrar com a reclamatória trabalhista e com a denúncia, né, no STJD foi uma prática não ortodoxa, como eu mexi. Seria, na verdade, uma forma de compelir o Brasil a fazer o acordo num formato que talvez não fosse tão interessante para o clube. E nós não permitimos que isso acontecesse. Não ocorreu, e nós não deixaríamos e não irá ocorrer em outras situações. Valores pedidos de dano moral, valores brutos sem desconto de imposto de renda. O Brasil vai pagar o que deve para cada atleta, e todos sabem, todos que negociaram comigo, os advogados também sabem, que jamais a gente tem uma postura de estar usurpando aí os direitos que são dos atletas. A gente está com dificuldade financeira, tá? A gente não conseguiu cumprir alguns compromissos, realmente não conseguiu, isso aí não é novidade, mas dentro do que a gente vem na reunião de execuções pagando, e o que os atletas vêm compondo tanto comigo, com o Giovanni, seja com quem for, é sempre o que é devido. Não tem desconto além do que, por exemplo, R$10 mil do salário, se descontou o imposto de renda, INSS, ficou 7.200. Ok, é 7.200 que ele vai receber, ele não vai receber 10 mil do Brasil, porque o Brasil vai ter que pagar o imposto de renda dele. Não vai funcionar assim as coisas com o Brasil. Ou então pagar um dano moral, que é algo que vai ter que vir numa sentença condenatória. Então isso não é acordo. Foi nessa linha o motivo que não teve acordo, que o Dr. Rafael falou que tentou, realmente desde dezembro a gente está negociando. Eu tentei fazer em 10 vezes um valor plausível.
E o doutor queria que a gente pagasse 30 mil de dano moral. 30 mil de dano moral nós não temos condições. Primeiro que a gente não entende que isso aí é discutível. Ou então pagar uma multa de 467, que seria uma multa que a gente pagaria na primeira audiência. Se nós estamos fazendo um acordo antes de ir para a Justiça do Trabalho ter audiência, por que eu vou pagar uma multa que só existe quando vai ter a primeira audiência? Esse tipo de coisa que não permitiu que a gente fizesse uma competição antes. A verdade é essa. E realmente ele entrou em contato e queria que nos impor naquele momento valores que não eram devidos, e a gente entende, continuamos entendendo que não são devidos. E a gente, a posição agora alinhou hoje, finalizou hoje, as minutas estão sendo enviadas para a assinatura dos atletas, para o doutor Rafael, dentro dos parâmetros que a gente entendia como devidos e que são devidos realmente atendendo o que a legislação trabalhista, né, impõe ao empregador. Fora isso aí, a situação em relação ao artigo, aos atrasos, tem uma grande divergência, até de entendimento. Como eu já tinha conversado com o Monassa, acho que com outros repórteres, um grande detalhe que se tem o artigo 17 diz que o clube, né, que por período igual ou superior a 30 dias tiverem atraso com pagamento de remuneração devida única e exclusivamente durante a competição, conforme pactuado no contrato de trabalho desportivo, né, do atleta pessoal não registrado, ficará sujeito a 3 pontos por partida a ser disputada. A remuneração do contrato estipulada é só salário, não é FGTS, não é 13º, não é férias. Isso aqui se trata de salário. Sim. Ponto. Né? Clubes com atraso igual ou superior a 30 dias. Se o salário de outubro vence dia 5 de novembro para ter um atraso de 30 dias, nós vamos ter isso em dezembro, depois da competição ser terminada. Então aqui, devido única e exclusivamente durante a competição, não aconteceu isso em momento algum. E se nós pensarmos que em novembro foi recebido a denúncia, né, que novembro vai vencer quando? Esse dia 5 de dezembro, depois da competição. Para ter um atraso, vai ser dia 5 de janeiro. Correto. Nós estamos falando que, além do prazo de 30 dias, que inclusive o artigo, né, os parágrafos do artigo permite para o jogador vir denunciar o clube. Então, quer dizer, além dos 30 dias, não poderia nem ter sido recebido o mês de novembro. Está errado isso. Doutor... Foi citado na defesa pelo Borba, então a gente tem uma tranquilidade que, como o doutor Rafael falando, assusta, né? Isso. No primeiro momento. Só que se nós pensarmos que ali tem uma série de pressupostos, que é salário devido durante a competição, quando é que está vencido os 30 dias de outubro? Somente em dezembro, a competição terminou dia 27 de novembro. Doutor Márcio, mesmo o Brasil quitando, né, o que deve aos jogadores, vai ter julgamento e isso vai pesar favoravelmente ao Brasil, o fato de ter já o acordo com os jogadores, pode até mesmo chegar na hora lá, né, e o juiz analisar, bom, foi pago, né, não terá mais julgamento, ou se terá a continuidade do mesmo. O Brasil ainda mesmo assim vai correr risco de alguma pena pesada? Tem uma situação aí que vai algo novo, porque na verdade o Kleber Alves e Murilo Rangel já falaram os nomes, então eu me reservo o direito de poder falar, né? Isso. Foram juntados os dois, né? Ficaram conexos em uma ação só, em uma denúncia. Essa denúncia foi cumprida dentro do prazo. O salário deles foi depositado na Justiça do Trabalho, que é a justiça competente para discussão do contrato de trabalho. Tá certo, então tá aí o Márcio Vale também falando a respeito dessa situação, falando a respeito da parte do Grêmio Esportivo Brasil. Então uma nova audiência ainda vai ser marcada no STJD para definir essa situação, de como é que vai ser elucidada toda essa situação e quanto que o Brasil vai ter que pagar para os jogadores. Uma coisa é fato, o Brasil vai ter que pagar os jogadores. Havia um acordo inicial entre os jogadores e o advogado dos jogadores e também o Grêmio Esportivo Brasil, mas como o Chavante foi avançando na Copa do Brasil e faturou uma grana boa, o advogado dos jogadores entendeu que poderia ter um valor ainda maior em relação a essa situação. Então, ainda não está definido quando vai ser feito esse julgamento no STJD para saber realmente quando vai e quanto o Brasil vai pagar. O fato é que o Brasil está tentando, está correndo contra o tempo para fazer um acordo e até o advogado Rafael Cunha disse, acontecendo um acordo, a gente retira a ação. Mas só que agora não depende mais exclusivamente do
dos advogados e da acusação, porque agora uma das procuradoras do STJD, a Daniele acabou dando uma declaração para o próprio site do STJD, que está aí na tela, falando a respeito disso, né? Então o STJD se interessou pelo caso e agora não está mais nas mãos do Grêmio Esportivo Brasil. Tá certo, galera? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera aqui no YouTube, Rodrigo Oliveira Narrador, nas redes sociais Narrador Rodrigo, tanto no Twitter como no Instagram, Rodrigo Oliveira Narrador lá no Facebook. A todos um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!